E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Robinho Júnior atravessa um momento extraordinário para alguém de sua idade, despertando atenção e entusiasmo não apenas da torcida santista, mas de todo o cenário do futebol brasileiro, que acompanha cada passo do garoto como se fosse um capítulo de uma narrativa épica prestes a se desenrolar. Aos 17 anos, ele já acumula experiência em partidas profissionais, ainda que de forma parcial, e sua entrada em campo provoca uma mudança imediata no ritmo das partidas, algo que nem sempre é fácil de mensurar, mas que todos percebem, desde o barulho das arquibancadas até a reorganização das defesas adversárias. Apesar de todo o brilho e da expectativa que gera, Robinho Júnior ainda não ocupa uma posição consolidada como titular absoluto, e essa decisão é resultado de um planejamento estratégico elaborado para proteger sua evolução física, técnica e emocional. O clube sabe que a transição acelerada do sub-20 para o time profissional, sem cumprir todas as etapas intermediárias, trouxe benefícios claros, mas também impôs desafios complexos que precisam ser administrados com cautela. O talento do jovem é inegável e evidente, mas a condição física necessária para sustentar 90 minutos em intensidade máxima ainda está em construção. Cada partida mais longa evidencia a diminuição de sua performance, revelando que o organismo de um adolescente ainda precisa se adaptar aos impactos constantes, à velocidade das jogadas e à exigência de resistência que o futebol profissional impõe. Nesse sentido, a comissão técnica adotou uma estratégia inteligente, utilizá-lo no segundo tempo das partidas, quando sua energia explosiva se torna um diferencial absoluto, capaz de alterar o curso do jogo e desequilibrar adversários já desgastados. Essa abordagem não diminui sua importância, pelo contrário, evidencia o cuidado do clube em maximizar o impacto de seu talento sem comprometer sua saúde física ou seu desenvolvimento a longo prazo. Quando Robinho Júnior entra em campo, a equipe muda completamente de postura. O ritmo aumenta, os passes se tornam mais rápidos, os atacantes encontram espaços antes inexistentes e os defensores rivais são forçados a se ajustar, muitas vezes cometendo erros. Esse efeito imediato é estudado e valorizado pela comissão técnica, que enxerga o jovem não apenas como jogador, mas como catalisador capaz de transformar momentos críticos em oportunidades decisivas. É nesse contexto que a paciência se torna um ativo. Cada minuto poupado hoje é um investimento no futuro, garantindo que ele chegue ao ápice físico e mental sem sofrer lesões precoces ou fadiga excessiva. Além do aspecto físico, a maturidade emocional também está no centro do desenvolvimento de Robinho Júnior. A pressão sobre seus ombros, as expectativas de torcedores e imprensa, e o próprio desejo de se destacar em cada lance exigem equilíbrio e inteligência emocional. A cada jogo, ele aprende a controlar a ansiedade, a tomar decisões mais acertadas sob pressão e a interpretar os momentos do confronto com mais clareza. Esse processo de amadurecimento é silencioso, invisível para o público, mas determinante para que o garoto transforme potencial em consistência. Sua forma de jogar, marcada por explosões rápidas, dribles incisivos e mudanças repentinas de direção, exige uma capacidade física elevada que ainda está sendo construída. O controle da energia é essencial. Entrar no momento certo garante que ele esteja em seu melhor desempenho quando a partida precisa de seu impacto, e evita o desgaste que poderia comprometer sua evolução. A comissão técnica, consciente da precocidade do talento, prioriza a lapidação do jogador em vez de atender à pressão por resultados imediatos. A decisão de não torná-lo titular absoluto é estratégica e pensada para proteger sua carreira, garantindo longevidade e rendimento consistente. Mesmo atuando apenas por períodos específicos, Robinho Júnior exerce influência enorme sobre a dinâmica do jogo. Sua presença provoca mudanças instantâneas no comportamento dos companheiros e adversários, aumenta a intensidade ofensiva da equipe e gera oportunidades que seriam improváveis sem sua capacidade de desequilibrar. O clube monitora cada treino, cada corrida, cada ação em campo para ajustar sua carga, permitindo que ele evolua gradualmente, sem comprometer sua saúde física ou psicológica. O futuro de Robinho Júnior está sendo construído com atenção, paciência e estratégia.
Cada minuto que entra no segundo tempo é parte de um processo maior, destinado a formar um jogador capaz de sustentar toda a partida, dominar o ritmo do confronto e liderar o Santos em campo de forma consistente. Hoje ele é a faísca que muda o jogo, amanhã será a chama que conduz a equipe. O clube compreende que talentos como ele exigem cuidado extremo, desenvolvimento gradual e proteção estratégica. A espera não é obstáculo, mas sim um investimento que garante que seu brilho não seja passageiro, e que sua trajetória se transforme em uma carreira sólida, brilhante e memorável, consolidando-o como protagonista absoluto no futuro próximo. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Começou como um daqueles anúncios que ninguém esperava, surgindo de forma abrupta e gerando uma onda de curiosidade instantânea, quase como se o próprio futebol brasileiro tivesse parado por alguns segundos para tentar entender o que estava acontecendo. E é justamente esse cenário que dá o tom de uma história cheia de camadas, de bastidores movimentados e de repercussões surpreendentes após a CBF confirmar oficialmente o cancelamento da partida entre Sport e Santos, um fato que mexeu profundamente com as expectativas do torcedor e acendeu, dentro da Vila Belmiro, um novo tipo de interesse que vai muito além de um simples jogo adiado. O anúncio da entidade máxima do futebol nacional chegou como uma bomba, trazendo não apenas a notícia seca do cancelamento, mas abrindo espaço para uma série de questionamentos que rapidamente passaram a ocupar as rodas de debate esportivo e também as redes sociais, com torcedores do Santos buscando entender o que realmente está por trás dessa decisão e como isso pode impactar diretamente os rumos da equipe na temporada. A diretoria santista, que já vinha observando com atenção todos os detalhes da partida, passou a olhar para a situação como uma espécie de misto entre cautela e estratégia, avaliando como poderia transformar esse momento inesperado em uma oportunidade, principalmente no que diz respeito ao planejamento físico e emocional do elenco, que enfrentava uma sequência pesada de compromissos. O fato é que, apesar da frustração natural dos torcedores que já se preparavam para acompanhar o confronto, o cancelamento acabou despertando dentro do Santos uma postura mais analítica, levando o clube a repensar sua preparação e a estudar com ainda mais profundidade os próximos passos, algo que muitos consideram essencial em uma temporada marcada por altos e baixos. A curiosidade do público aumentou quando surgiram comentários sobre a reação imediata dos dirigentes santistas, que, mesmo sem demonstrarem publicamente qualquer tipo de irritação, começaram a se movimentar nos bastidores para entender detalhadamente os motivos do cancelamento e como isso poderia influenciar o calendário do clube em curto e médio prazo. Fontes internas garantem que o Santos recebeu a notícia com um certo grau de surpresa, mas também com a percepção de que a interrupção poderia, de alguma forma, ser benéfica em um momento em que o elenco pedia por ajustes e reorganizações, especialmente no que diz respeito às questões táticas que o técnico buscava implementar. A repercussão do episódio também deixou evidente o quanto esse tipo de decisão da CBF pode alterar a dinâmica de um clube, não apenas no campo técnico, mas também no emocional dos jogadores, que precisaram lidar com o impacto repentino de uma mudança brusca no planejamento de uma semana inteira de treinamentos focados no duelo contra o Sport. Em meio a esse cenário, torcedores santistas passaram a questionar como o cancelamento poderia interferir na evolução do time, sobretudo porque a equipe vinha tentando engrenar uma sequência positiva dentro da competição, algo que agora seria interrompido e obrigaria o elenco a recalibrar suas expectativas e seu ritmo de preparação. A curiosidade tomou conta das redes sociais, onde milhares de mensagens passaram a discutir se o Santos seria, de alguma forma, prejudicado ou favorecido pela decisão, criando um ambiente de especulações que só aumentou a relevância da notícia e colocou o clube novamente no centro do debate nacional. Os bastidores continuaram quentes, com pessoas próximas ao departamento de futebol santista revelando que a diretoria procurou imediatamente manter a calma e adotar uma postura racional, avaliando todas as consequências possíveis do cancelamento, desde a logística de viagens até a recuperação física de jogadores que vinham se queixando de desgaste. Embora muitos torcedores tenham recebido a notícia com indignação, acreditando que isso poderia atrapalhar o ritmo do time, outros entenderam que uma pausa forçada poderia, sim, abrir espaço para ajustes importantes que vinham sendo adiados diante da sequência pesada de jogos. O técnico da equipe,
por sua vez, foi um dos primeiros a analisar friamente o impacto da decisão, entendendo que o cancelamento trazia a oportunidade de reorganizar treinos, revisar sistemas de jogo e oferecer descanso adicional a jogadores-chave, algo que poderia surtir efeito positivo nos próximos confrontos. O episódio também acendeu um debate dentro do próprio clube sobre como o Santos tem sido afetado por decisões externas, trazendo à tona discussões sobre a necessidade de maior previsibilidade no calendário esportivo e sobre como isso influencia diretamente a preparação dos atletas. Entre dirigentes e atletas, o clima era de observação cuidadosa, com todos buscando interpretar o cancelamento como parte de um contexto maior que envolve a longa e desgastante temporada que o Santos enfrenta, sempre equilibrando expectativas altas com a realidade de um elenco em constante reconstrução. Nos corredores da Vila Belmiro, comentários apontavam para a possibilidade de que o cancelamento, embora inesperado, poderia abrir brechas para a recuperação de atletas lesionados, oferecendo ao treinador mais opções e aumentando o nível de competitividade interna do elenco. A repercussão forte da notícia gerou ainda mais interesse quando se percebeu que o Santos passou a tratar a situação quase como um ponto de virada, acreditando que, com organização e inteligência, o momento poderia ser convertido em vantagem na disputa da competição. Membros da comissão técnica destacaram que o impacto emocional da interrupção precisaria ser trabalhado com cuidado, garantindo que os jogadores mantivessem o foco e a disciplina, especialmente porque a quebra no ritmo de preparação poderia gerar distrações. O Departamento de Análise de Desempenho também entrou em ação, aproveitando o imprevisto para revisar detalhadamente vídeos, números e padrões táticos tanto do próprio Santos quanto de seus adversários diretos, reforçando a ideia de que a pausa poderia ser transformada em conhecimento estratégico. Nas arquibancadas e nas ruas, o torcedor santista reagiu com uma mistura de surpresa e ansiedade, pois, se por um lado queria ver o time em campo, por outro passou a acreditar que a pausa poderia servir de combustível para uma retomada mais forte e mais organizada. A diretoria, atenta aos sentimentos da torcida, adotou um discurso equilibrado, reforçando que o clube estava acompanhando de perto todos os desdobramentos e que não mediria esforços para garantir que qualquer mudança no calendário não prejudicasse o desempenho da equipe. A notícia do cancelamento também trouxe à tona discussões sobre a própria estrutura do futebol brasileiro, questionando como decisões súbitas como essa impactam diretamente clubes que buscam estabilidade em meio a competições longas e desgastantes. Com o passar das horas, o interesse sobre o caso só aumentou, especialmente porque a falta de detalhes mais aprofundados da CBF abriu espaço para teorias, debates e análises que alimentaram ainda mais a curiosidade do público. Para o Santos, no entanto, o foco passou a ser como capitalizar esse momento, transformando o imprevisto em uma oportunidade rara de reorganizar pontos cruciais dentro do elenco, algo que pode fazer diferença significativa ao longo da temporada. Os jogadores, por sua vez, foram orientados a encarar o cancelamento com naturalidade e profissionalismo, mantendo a rotina de treinos e concentração, mesmo que a partida não ocorresse mais na data esperada. A possibilidade de usar o tempo extra para aprimorar dinâmicas ofensivas e defensivas empolgou membros da comissão, que viram nisso uma chance valiosa para corrigir falhas que vinham se repetindo ao longo dos últimos jogos. Enquanto isso, especialistas em futebol reforçavam que o impacto psicológico do episódio precisava ser tratado com atenção, já que mudanças bruscas de programação podem afetar o foco de atletas que trabalham em alta intensidade física e mental. O Santos, reconhecendo essa necessidade, passou a investir ainda mais no acompanhamento individual dos jogadores, garantindo que todos se mantivessem motivados e preparados para os próximos confrontos. O clube também passou a observar atentamente a reação da CBF e o posicionamento oficial sobre o adiamento, buscando entender quando a partida seria remarcada e como isso influenciaria o restante da tabela. Com muitas dúvidas ainda em aberto, o torcedor santista continuou acompanhando cada nova informação com interesse crescente, entendendo que aquele cancelamento inesperado poderia, de alguma forma, alterar o destino do clube na temporada. A sensação geral dentro da Vila Belmiro era de que o momento pedia calma, estratégia e inteligência, permitindo ao Santos reorganizar suas forças e aproveitar a pausa da forma mais produtiva possível. Com o desenrolar dos acontecimentos, ficou evidente que o cancelamento, antes visto como um problema, passou a ser encarado como uma peça importante em um quebra-cabeça que o Santos tenta montar ao longo de uma temporada desafiadora e cheia de expectativas. Ao final,
O que começou como uma simples notícia transformou-se em um ponto de reflexão, estratégia e até oportunidade, mostrando que o futebol, assim como a vida, pode ser surpreendente, e que cada imprevisto carrega consigo a chance de crescer, reorganizar e seguir ainda mais forte. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.